De volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o pai de santo Alberto Jorge Reviosonon. Curta os nossos vídeos no YouTube e siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Bom, gente, agora nós vamos falar de economia. Nós estamos falando de consumo de energia, que olha, tem tido preços assim enormes, mas agora o seu salário está sempre paradinho, quietinho lá. Então, mesmo já há algum tempo o seu salário não se mexe. E pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando o kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar o conforto de dormir no frescor de um ar-condicionado, pagando um pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia Solar, tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Jutaí, número 1013, telefone 98184-7587, no Vieraus. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Pai de Santo, Alberto Jorge, nosso companheiro, nosso amigo e camarada, e que atendeu plenamente o nosso pedido de poder falar para vocês um pouco desse mundo espiritual que a gente sabe que existe, mas não tem a nuance da coisa. Alberto, então a gente estava falando ainda das previsões. O que pode ser, o que está previsto, o que os orixás falam para esse ano? Vamos nos ater no senso comum da cultura iorubá vigente no Brasil, que dos terreiros de candomblé que viram a proteção de Exu, a regência de Exu, Oxóssi e Iansã, mas também vem Ogum dentro dessa configuração. Nós temos como um princípio que diz assim: Leba Exu, Leba em Fon e Exu em Iorubá. Ele constrói, destrói para reconstruir melhor. Isso é uma característica muito interessante. Sempre quando nós vemos Exu falando no jogo, é preciso tomar alguns cuidados, porque Exu tem essa capacidade de construir, ele destrói depois para fazer algo muito melhor ali. Quando eu vi, logo nesse início de ano, os três poderes da República, as sedes dos três poderes, os três palácios, serem invadidos e depredados como nunca se viu na história desse Brasil, nem nos tempos da ditadura, nem no pós-ditadura, quando o povo foi ali para Brasília, que subiu, né, ali em cima no Congresso, foi para festejar, não foi para destruir. Então, quando eu vi isso, eu digo, opa, tem um fundo de verdade naquilo que foi consultado. Não há como refutar essa sabedoria ancestral das nossas iás, dos nossos babás, que jogaram e que viram essa presença. Exu entra e mostra o poder da destruição. Não é Exu que fez. Ele mostrou essa capacidade porque de destruição. no nosso mundo leigo, no qual eu me incluo, quando se fala de Exu, se fala-se de uma divindade que só faz o mal. É um conceito errado. Nós temos uma campanha em nível internacional que você, telespectador, poderá acompanhar, que diz: Exu não é Satanás. Demônio, Satanás, isso é fruto da cultura hebraico-cristã. Pelo calendário hebreu, nós estamos aí no ano 5000 e alguma coisa, ainda não estamos no ano 6000 da cultura hebraica. O cristianismo tem 2000 anos. Esse método divinatório, os orixás, os voduns, os enquices,
comprovadamente, por meio de pesquisa, de estudo antropológico, tem mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil. Exu nunca foi Satanás. Isso é um processo de sincretização, sincretismo religioso, onde Oxalá foi sincretizado com Jesus Cristo, Iemanjá com Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora dos Navegantes, para muitos Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião no Rio de Janeiro é Oxóssi, mas no Maranhão é Obaluayê. Na Bahia é outro também. Na Bahia é outro. Exemplo, Oxóssi na Bahia é São Jorge, já no Rio de Janeiro é Ogum, ou seja, foi um processo de sobrevivência. E Leba, Lebara, Exu, Nzila, né, eu estou falando aí em Jeje, em Nagô e em Banto. É a fertilidade, ele é a dinâmica da comunicação e o símbolo dele é o falo, é o pênis, é a potência masculina, é a virilidade do provedor dentro de uma mentalidade campesina. Nós estamos aí falando de 10 mil anos atrás, né? De homens com porretes na mão, demonstrando força. Então, essa figura de Leba, como é que ela seria sincretizada com um santo da Igreja Católica? Qual é o santo da Igreja Católica que tem um pênis na mão, que é simbolizado por um pênis? Não tem. Esquisito, né? Então é esquisito. E aí o que vai prevalecer? A imagem de Bafomé da Idade Média, que tem o pênis, né? O pênis do demônio, aquela coisa toda. Então resolveu-se dizer que Leba era o demônio. Então aí vem todo esse processo de demonização, quando nós, dentro da nossa cultura africana, não temos os demônios. Nós temos as senhoras da noite, nós temos os zambetós, nós temos egunguns, nós temos toda essa gama de divindades e de manifestações, mas não tem nenhuma que tenha esse conceito do diabalai, ou diabalói, que é o abalar-se. Nós não temos o conceito de Satã, daquele que foi expulso. Nós não temos o conceito de pecado original. Nós não nos sentimos apartados de Deus que está aqui nessa árvore, olha aqui. Para nós, por que nós não gostamos que se corte árvore? Por que nós temos esse apelativo com a natureza? Porque Deus está aqui, ó, nessa folha de comigo ninguém pode. Deus está aqui nesse copo com água. Deus está no ar que nós respiramos. E nós não fomos apartados de Deus, nós não fomos condenados ao inferno. O Criador não nos fez para nos condenar. Então, Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, Ele sabe de nossas fraquezas. E é o que o próprio Evangelho coloca, Abba, papaizinho. Abba significa papaizinho, não é nem papai, é papaizinho, né? Ele, para nós, é esse pai que nos acolhe, nos abraça, nos quer bem. Então, como é que esse Deus iria nos criar para sermos reféns de demônios? Como é que esse Deus vai nos criar para sermos condenados ao inferno? Você criaria um filho para condená-lo ao inferno? Você, como ser humano, como pai? Não. Claro, imagina Deus. Roberto, então eu queria fechar esse bloco só deixando um pouco mais claro. Quer dizer que a divindade que está regendo esse 2023 são 3 divindades? De frente, o primeiro que se apresenta é Exu, Oxóssi e Inhansã. Os ventos que o Brasil está sofrendo, as chuvas fortes aí, eu acredito que Inhansã trouxe Xangô consigo, que é o senhor das chuvas, né? Ela é a senhora das tempestades também. Ela é a senhora dos ventos fortes que trazem a tempestade. E Oxóssi, que é o orixá da fartura. Esse é o principal. Bom, vamos para o intervalo comercial e vamos voltar ainda falando desse mundo dos orixás.